sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E essa é a nossa quarta temporada. Eu sou o Marcelo Cipreste, aqui comigo. Ele renunciou Deus, vive isolado do mundo e não bebe vinho, Marcelo Pereira. Olha, fala amigo ouvinte, vamos falar uma coisa pro cast de hoje. Olha só, recomendação, hein? Acende uma vela, coloca do lado um crucifixo e um punhado de alho e vamos junto. Muito bem. Aqui com a gente também, ele não sabe se transformar em morcego, mas também é conhecido pelo apelido de Empalador, Renato Marcelo. Salve, salve, rataria! Beleza? Eu separaria tudo isso que o Maguinho falou, mas segundo o filme que a gente vai debater hoje, eu acho que isso não teria muito efeito, não. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode acompanhar todos os nossos episódios no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem pelo nosso Twitter, no @ratos_cast, e pelos nossos dois e-mails, ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox. Nosso tema de hoje é a nossa série especial dentro do RatosCast, que busca fazer justiça a algumas obras modernas que não venceram premiações de melhor filme, não faturaram milhões mundo afora, mas que o tempo transformou em um clássico do cinema devido à sua relevância. Este é o nosso Clássicos Modernos do RatosCast. Obviamente que este cast contém spoilers sobre os filmes em questão. Nesse caso, nós vamos falar de Drácula, de Bram Stoker, filme de 1992, dirigido por Francis Ford Coppola. O filme conta com Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves, Billy Campbell, Cary Elwes, Tom Waits, Sadie Frost, Monica Bellucci e Anthony Hopkins. Na sinopse oficial, após um século de reclusão, o Conde Drácula recebe em seu misterioso castelo o advogado Jonathan Harker e descobre que sua noiva é a reencarnação de sua amada. Drácula vai para a Inglaterra vitoriana no intuito de encontrar a mulher que sempre amou através dos séculos. A produção é baseada no livro de Bram Stoker, de 1897. Teve orçamento de 40 milhões de dólares e faturou mundialmente cerca de 215 milhões. Para 1992, isso foi dinheiro, né, gente? Foi a nona bilheteria, né, Marcelo? Se eu não me engano, de 92. Muito Ficou bem. no top 10. Pois é, merecidíssimo. E só mais um detalhe, o filme venceu os Oscars de melhor figurino, melhores efeitos sonoros e melhor maquiagem no Oscar de 1993. Só perdeu em uma categoria, que foi de melhor direção de arte. Para quem não conhece os clássicos modernos, nosso intuito aqui não é debater a trama do filme. Você vai encontrar outros casts antigos ou novos sobre isso. Nosso objetivo é tentar entender a relevância desse filme 25 anos depois. Afinal de contas, um clássico é um filme que ainda mexe com a gente, né, de certa forma até hoje. Maguinho, vou começar com você, que sugeriu esta pauta, teve o seu pedido aceito pelos Senhores das Trevas. Nos dias atuais de Dark Universe, reboot de monstros gigantes e tudo mais, qual a relevância de Drácula de Bram Stoker para os dias atuais? Cara, enfim, vamos lá. Eu acho que um filme que faz um filme se tornar um clássico, né, é uma pergunta muito boa. Eu tenho certeza que o Drácula de Bram Stoker, ele consegue responder essa pergunta com louvor, assim, sabe? Então foi como você falou, assim, ele consegue superar as barreiras do tempo e ainda assim, vendo hoje, ele continua um filme belíssimo, cara. Eu me arrisco a dizer que é a melhor personificação do mítico personagem. E também como filme, eu creio que seja, na minha opinião, a obra máxima do personagem, né, que até curiosamente foi transposto para as telas mais de 100 vezes. E é claro que a gente não pode esquecer de Nosferatu, de Murnau, o clássico Drácula de Bela Lugosi, mas é evidente, cara, que o Drácula do Francis Ford Coppola, ele abraça esses filmes, faz uma bela de uma homenagem e o filme continua muito atual. Muito bem, Renatão, mesma coisa pra você. Por que você acha que esse filme merece estar aqui no nosso Clássicos Modernos? Eu acho que ele merece por causa do impacto que ele causou na cultura pop. Eu acho que esse é sempre o tópico que a gente sempre debate nesse especial, né? O impacto que ele causou. Indo exatamente nessa questão que o Marcelo disse, para muitos, ele é o filme definitivo do Drácula. Ele é a obra definitiva que melhor retrata o personagem. E exatamente esse marco que o filme conseguiu e muitas vezes a referência da figura Drácula ser
a personificação do Gary Oldman. Tecnicamente falando, eu acho que vale pelas escolhas do Coppola, da maneira que ele filma, a maneira que ele construiu aquele universo e aquela obra que é belíssima. Eu também assisti o filme recentemente para fazer aqui. Na verdade, eu acabei de assistir, né? Tem alguns minutos que eu terminei de rever o filme, porque fazia anos que eu não via, e revisitar ele depois de muito tempo, eu até fiquei satisfeito, porque ele realmente aguenta o tempo. Já fazem 25 anos desde o lançamento dele, e ele ainda se sustenta como um filme competente, um filme interessante. É um filme de 2 horas, mas ele não cansa. Às vezes as pessoas podem ver alguns filmes dos anos 80, início dos anos 90, e por causa dos efeitos, toda a questão, muita gente pode achar um pouco mais chato, um pouco mais parado, o ritmo, mas esse filme não tem problema com isso. Mesmo assim, eu tive alguns problemas com ele, revendo agora, que eu não tive antes. Vou ver que questões do meu entendimento, do meu pensamento, em períodos diferentes, mas ainda assim é um filme que tem sua importância, e ainda assim muito bem realizado. Oi, Nathan, acho que vai ser de curiosidade geral de saber qual foram os problemas que você teve com esse filme. Fala pra gente. Os problemas que eu tive é na maneira que ele retrata os personagens femininos. Certo. Eu me incomodou muito, porque eu nunca tinha notado isso antes, ou reparado isso antes. Tinha até bastante tempo que eu não vejo o filme. E eu acho que elas são retratadas exatamente como objetos. Todas as personagens femininas, sejam as esposas do Drácula, nem aspas, as noivas, isso, que ficam lá no castelo, ou até mesmo o personagem da Nina e da Lucy. Tem toda a sequência delas correndo pelo labirinto, e a maneira que elas conversam uma com a outra. Tem uma cena que é basicamente gemidos delas, sabe? É uma coisa muito sexual, e isso me incomodou um pouco. Eu até entendo pelo Coppola, pela época, e eu fui ver algumas entrevistas dele depois, e ele fala muito disso, que a intenção dele em contar aquela história era de ser um pesadelo erótico, digamos. Ele tinha toda a intenção de criar uma ambientação de terror e de pesadelo, mas com um quê erótico, e é isso que atraiu ele na história. Eu até entendo porque ele representar isso nas mulheres, mas simplesmente fazer um conto erótico, uma pegada erótica, não é você tratar as mulheres, alguns momentos, como, sei lá, atrizes pornô, sabe? Sim. O erotismo não vem só daí. Isso é uma questão interessante, até porque isso é uma coisa que a gente pensa hoje, né? Dentro de debates que a gente tem sobre filmes hoje. Na época, não lembro de muitas conversas sobre isso, pelo menos. Eu era muito mais novo, não me lembro, mas enfim. E talvez até o livro tenha muito isso, né? Exponha muito essa questão. Até porque é uma época diferente, né, cara? E eu acho também, Renatão e Marcelinho, que foi o que você falou, o filme é de 92, ele retrata, todo filme é um retrato da época, né, que ele é feito. A gente está em 2017, né, hoje em dia essa preocupação com o feminismo, as próprias mulheres tendo uma voz ativa muito maior na sociedade, fazem que a gente consiga rever o filme hoje com outros olhos. Quando eu vi, tinha 12 anos, entendeu? Eu vi no cinema esse filme. Concordo com você, as mulheres realmente têm uma característica muito do abate, vamos ser claros assim, né? Muito do tom sexual. E o que eu acho também, cara, que é um terror romântico, né? Se a gente pode dizer assim. Pois na verdade, eu ia até te fazer essa pergunta, Marinho, pelo seguinte, porque o Drácula, se você chegasse na locadora, pra quem não sabe, era um lugar onde você ia pra buscar um filme, tá? De muito tempo atrás. Né? Foi a maneira que eu vi o Drácula. Era um lugar maravilhoso, cara. Foi a maneira que eu vi o Drácula pela primeira vez, eu vi numa locadora. E o Drácula, ele ficava na sessão de terror, né? Com bastante destaque, aliás. Apesar de ser um filme muito belo, feito com 40 milhões na época, muito dinheiro e tal. É um filme, né, sim, considerado de terror. Você lembra da primeira vez que você viu o Drácula, Maguinho? Você chegou a comentar que foi no cinema. Você lembra o que você sentiu quando você viu esse filme? Eu lembro. Eu te falei, eu tinha 12 anos, né? Muito novo, cara. E eu vi no Cine Para Todos, lá no Meia, que era hoje em dia é a saudosa Igreja Universal. Adoro lembrar isso. Saudosa era um cinema, era um cinema grandioso, que tinha um mezanino e tal, era tipo um teatro gigantesco. Eu vi numa sessão à tarde que só tinha eu no cinema. Era uma sessão à tarde, eu tava de férias, e só tinha eu no cinema. E era um cinema... Passaram 25 anos... E as suas histórias são as mesmas. Você vê filme de tarde. Sim, mas só você no cinema. Nada mudou em 25 anos. Era um cinema. Exatamente. E a transcrição do tempo continua a mesma coisa. Era um cinema suntuoso e tal. Gente, eu me caguei o filme inteiro. O filme acabou e eu fiquei na cadeira, tipo, uns 5 minutos
sem saber o que fazer. Tipo, eu levanto, tem alguém me olhando, porque o cinema, como ele era muito grande, eu vi sozinho, e o filme realmente, eu revendo hoje, com 37 anos, revendo ontem, na segunda-feira à noite, o filme ainda te cria um impacto legal, te envolve na atmosfera. Como eu falei que é um terror romântico, tem um personagem que eu não lembro o nome, no filme Atame, do Almodóvar, que ele fala que o amor e o terror são praticamente a mesma coisa. E eu acho que o filme, ele é assustador e romântico em proporções iguais. Tem uma cena, né, inicial belíssima, que é uma cena que é terrivelmente bela, assim, se você for analisar, que por mais medonho que seja um homem negar a Deus, né, por outro lado, é admirável e comovente o amor que ele tem e que ele persegue pela Elisabetta, né, e é engraçado que o mesmo amor que condena ele nas trevas, né, é o amor que o salva e que vai libertar, né. É uma metáfora fantástica. Isso tem muito no filme, graças à adaptação da obra de Bram Stoker, porque o livro é um romance. Entendeu? Sim. Existem outros Dráculas que foram adaptados antes e foram adaptados depois e que não utilizam desse elemento, muitas vezes até porque não tem o direito do livro. O próprio Drácula do Nosferatu, né, o próprio filme do Nosferatu, era muito baseado, mas não podia utilizar todos os elementos porque eles não tinham os direitos autorais da obra do Bram Stoker. Verdade. E eu acho também, Renato, que essa transposição, Marcelinho, só para terminar, por isso que eu acho que é a obra máxima, assim, do personagem, porque ele coloca uma história crível. Você, por mais que seja uma fantasia, mas a trajetória do personagem, né, ser um personagem real, um guerreiro e ser amaldiçoado, você consegue comprar sendo crível, assim, nos moldes, né, do que a gente entende de uma história de Drácula, né? Então, por isso que eu acho que ele é tão importante, assim. Renatão, você lembra da primeira vez que você viu esse filme? Não, cara. É aquele momento constrangedor que eu falo a minha idade quando o filme saiu, né? Como sempre acontece nos clássicos modernos. Eu tinha 3 anos quando esse filme saiu, então eu não vi no cinema. Mas eu acho que... Então, eu não lembro, cara. Eu acho que... Eu tava tentando muito recordar isso pra falar aqui. Eu acho que foi em algum momento durante alguma exibição na madrugada da Globo. Certo. Eu lembro que esse filme passava na madrugada da Globo e às vezes eu tentava ver e eu não vou negar que eu não tinha muita paciência pra ficar na madrugada vendo 2 horas daquele filme. Alguns momentos dava um pouco de medo, mas eu não era uma criança que me assustava tanto. Eu via Fred Krueger desde moleque, nunca tive problema com essas coisas. Então, mas ao mesmo tempo ele me cansava, acho que pela questão da idade e tudo mais, eu não conseguia me parar e prender pra ver um filme desse tipo. Mas eu acho que eu revisitei ele lá pros meus 14, provavelmente, nessa de buscar filmes antigos pra conhecer um pouco mais e tudo mais, e eu acabei vendo o filme e eu fiquei encantado pela maneira que ele era construído, a maneira que ele foi filmado, a fotografia dele é uma coisa que sempre me chamou muita atenção. E eu tava numa fase, eu acho que de ver tudo do Coppola, foi aí que eu fiquei pirado no Poderoso Chefão, por causa de ser adolescente e redescobrindo os filmes clássicos, né? Então, foi um momento gostoso de lembrar. Estudando cinema, foi mais diferente. Sim. Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse filme, eu não vi no cinema, eu era menor de idade, eu não podia entrar, ainda não tinha a idade suficiente, mas... Assim que ele saiu na locadora, volto a dizer, aquele lugar onde você pegava os filmes. Era Netflix ao vivo, né, Maguinho? Você ia lá físico, né? Netflix da vida real. Netflix da vida real, muito bem. Aí você... imagina uma Netflix que você paga por cada filme que você tá querendo assistir. Perfeito. E você tem que ir lá pegar, você não pode ir em casa, né? Tem que ir lá. Então, assim, eu fui na locadora, eu nem sabia que ia lançar, porque nessa época não era a informação não chegava tão assim. Dou de cara com o Drácula e eu agarrei no filme, falei, eu quero ver. Fui pra casa, fui ver com a minha irmã, acho que vi, em uma semana eu devo ter visto 2 vezes o filme. Primeira vez fiquei muito chocado, eu lembro que eu tava acostumado a ver filmes de terror, mas esse filme me chocou bastante. Agora, como eu tava falando, esse filme ficava na sessão de terror, ele é um filme realmente com bastante sangue. Coppola até falou que ele teve que cortar algumas cenas, ele achou que ficou um pouquinho demais e tal, e até o estúdio pediu pra ele cortar. Mas esse filme, eu acho que ele é mais um filme de muitos gêneros, como vocês mesmos falaram, né? O Coppola, ele conseguiu traduzir bem a essência do livro. Eu li esse livro há muito tempo atrás e eu lembrava que ele não era um livro de terror, assim como, por exemplo, Frankenstein
é um dos meus livros favoritos. Eu adoro literatura gótica esses dois livros são espetaculares. E ele não é só uma coisa de terror, apesar de ter vários elementos. No filme você vê elementos sobre sexo. É uma época de muita repressão sexual, como vocês falaram, né? O encontrar o Drácula pra mina funciona como uma válvula de escape pra ela. Tem muito da religião ali. Ele é um personagem trágico, ele é uma espécie de Cristo às avessas. O próprio Coppola falou isso. Em determinado momento do filme, lá pelo terceiro ato, você tem até uma parte de aventura, cavalo e luta de espada e tal. Você tem toda a história do romance, do amor que cruzou os séculos. E você tem todo o drama também, a história do homem que precisa atravessar todos esse tempo, esses anos com as memórias e as dores que ele tem. Tal. Maguinho, pra você, revendo hoje, né, com a cabeça que você tem hoje, que gênero pertence Drácula de Bram Stoker? Apesar de ser um filme que assusta muito, como a gente falou, mas você considera ele um filme de terror ainda? Cara, eu te falei, revendo agora, apesar do nome Drácula estar ali e se tratar do personagem, mas ele trata de uma forma diferente. Eu colocaria ele, se existisse uma locadora hoje em dia, eu colocaria ele no mesmo gênerozinho terror. Mas, por outro lado, eu acho que um drama cairia melhor, sabe? Porque é um filme de trajetória, de conquistas. O final desse filme é bem triste, né? O final eu acho bem exatamente, triste. E é um final que ele fecha exatamente com o início do filme, né? Com a redenção dele, sabe? De terror ali, você não tem muita coisa, né? Você tem um drama em sua grande essência. Onde que eu acho que o filme, como se falou, o filme flutua em muito gênero ali ao mesmo tempo. Por isso que a direção do Coppola é tão fantástica, entendeu? Muito bem, Renatão, pra você, qual é o gênero desse filme? Hoje em dia eu vejo ele puramente como um filme de romance. Uhum. A história que move o roteiro é o romance do Vlad com a Nina, né? O sacrifício que ele fez e os séculos que ele passou, acho que 400 séculos, se eu não me engano. Uhum. Que ele passou aguardando por ela e sofrendo a perda dela, e quando tem o reencontro, tudo que ele faz, os sacrifícios que ele faz para chegar perto dela, tanto que a cena do encontro dos dois, né, é até muito, muito interessante, porque é a primeira vez que o Vlad tá em aspas, no mundo mais atual, né, no mundo mais moderno, primeira vez que ele lida com ela, que ele lida até com uma outra mulher. Então é interessante ver como ele lida com isso, ao mesmo tempo aplicando a questão da sedução do vampiro, ele falando olhe pra mim, você vai olhar pra mim. Que na mesma hora eu fiquei lembrando da referência que o What We Do in the Shadows faz. Então eu acho que a essência do filme é a relação dos dois, é o que move toda a história. Uhum. Tanto que o filme, ele, como você mesmo comentou, ele é dividido muito em partes, né? Parece que cada parte está seguindo por um gênero, mas o que conduz tudo é a história deles. Então, para mim, é um romance, tanto que a resolução é uma resolução digna do relacionamento deles. Eu também considero ele hoje um romance gótico. Porque aí é que eu volto a dizer, é um tipo de filme que não se faz hoje. Eu acho que desde então não fizeram. O Maguinho chegou a citar que houveram outras reencarnações de Drácula, muitas reencarnações de Drácula, saiu uma por ano praticamente. Nenhuma eu acho que conseguiu manter viva a ideia que o Coppola teve de adaptar o filme, que é exatamente o romance. Ele viu que ali existem vários elementos que fazem o Drácula ser o Drácula que a gente conhece hoje, e muita gente aproveita isso em filmes de ação, de terror, enfim, mas a essência é o romance. Me agrada demais também considerar o filme como um romance gótico, que é uma coisa que você não vê sempre. Foi o que eu até, quando vocês me perguntaram no início, assim, quando eu falei sem nem pensar assim direito, falei que é um terror romântico, né? Pois é. Nem se traria desse, né? Mas é mais ou menos isso mesmo, né? Vocês estão certinho. Mas olha só, já que a gente tá falando do Drácula, personagem Drácula, eu queria falar um pouco, só uns detalhes dele interessantes. Antes do Gary Oldman fechar com o papel, outros atores foram considerados, entre eles Andy Garcia, que não quis fazer o filme, ele recusou por causa da quantidade de cenas de sexo que tinha no roteiro. Além dele, Gabriel Byrne, Armand Assante, Antônio Bandeiras e Viggo Mortensen. Esses foram os que chegaram mais próximo. Viggo Mortensen? Não esperava. Que chegaram mais próximo de viver o papel.
Não, todos os outros seriam típicas atuações, típicas escalações de atores dos anos 90, né? Exatamente. Sim, Estavam todos, Gabriel verdade. Byrne, Andy Garcia, era muito a época deles fazerem isso. Pois é, um detalhe interessante é que o Antônio Bandeiras, Antônio Bandeiras, 2 anos depois, viveu um personagem muito parecido. fez entrevista com o Vampiro, No né? Entrevista com o Vampiro, exatamente. O Coppola ele chega a falar nos extras do filme, né, que ele queria um ator que fosse um ator clássico, né, um ator de teatro mesmo, um ator bem preparado para viver essas várias encarnações do personagem. Quem melhor, né? Não há dúvida que ele acertou muito bem na escalação do jovem Gary Oldman. Mas o Gary Oldman e a Winona Ryder tiveram uma relação muito interessante nesse filme. A Winona Ryder foi que levou o projeto pro Coppola. Eles estavam planejando fazer o On the Road, né, o Na Estrada, que anos depois foi dirigido pelo Walter Salles. O Coppola iria dirigir esse filme e o Michael Apted, que dirigiu um dos filmes do James Bond, ia dirigir o Drácula pra televisão. Eles tinham feito o Poderoso Chefão 3 juntos, né? Exatamente. Tinham trabalhado recentemente, aí eu tava pesquisando sobre isso também, e o Coppola falou que ela levantou a bandeira do roteiro, mas ela tava achando que ele tinha um problema pessoal com ela, por causa dos atrasos do Poderoso Chefão 3, e todo esse delay todo, aí eles meio que marcaram um encontro pra esclarecer as coisas, sabe? Aí nessa o projeto acabou vindo à tona. O interessante também é que ela e Gary Oldman, né, a dupla que a gente tá falando do romance e tal, que funciona muito bem no filme, eles tiveram uma relação maravilhosa durante a preparação do filme, né? Os ensaios foram ensaios longos, o Coppola fez questão disso, e quando foram filmar, eles não podiam se encontrar praticamente, viviam brigando, viviam discutindo, ninguém conseguiu entender por quê, e enfim, a razão ficou muito obscura porque que um não gosta do outro. Mas eu queria perguntar pra vocês exatamente do Drácula, do Gary Oldman. 25 anos depois, é considerado o filme definitivo. O personagem, quando eu falo um Drácula pra mim, eu penso no Gary Oldman, né? O que vocês acharam da encarnação do Gary Oldman? O que fez isso tão especial? Eu acho que assim, é claro que são coisas fantásticas. O figurino e a maquiagem do filme são impressionantes. Mas a coisa que eu acho que deixa o Gary Oldman num patamar acima, né? Eu concordo e afirmo, né, na minha opinião, de que o personagem dele é o Drácula na essência, porque ele consegue ser perfeito nas duas esferas, tanto velho quanto mais novo. E ele dá um passo além, porque assim, ele consegue tratar o personagem que é uma figura ao mesmo tempo asquerosa, né, mas também charmosa. Consegue ter uma ligação com a libido, é um cara extremamente atraente, que é capaz de envolver as vítimas, né, através do poder da atração, basicamente, e não pelo medo, que hoje em dia, né, que quando você imagina o Drácula, né, você vê mais pelo medo e tal. E eu acho que, na verdade, ele tá muito bem no filme porque ele tem a Winona Ryder. Acho que os dois conseguem passar a verdade e a intensidade do amor que os dois têm ali em cena, sabe? Eu acho que um completa o outro. Por isso é que eu acho que a atuação do Gary Oldman é tão fantástica e põe ele no patamar acima do Drácula dos demais. Então, eu vou passar minha pergunta pro Renatão, mas só antes eu queria dizer o seguinte. Eu vou perguntar pra vocês da melhor cena do filme que vocês consideram, né? A minha melhor cena eu só queria dizer porque tem a ver com isso que o Maguinho falou. Todo esse primeiro ato do filme eu acho extraordinário, assim. Eu acho um dos melhores primeiros atos que eu já vi em filmes de terror, assim. Porque você apresenta todo mundo de uma maneira muito boa. Você tá muito fiel ao livro. Acho que a parte mais fiel ao livro é talvez o início do filme. Tirando aquele ato inicial, né? Que você explica a história do Vlad e tal, quando era novo ainda. Que isso não tem no livro, mas eu acho legal o fato de que ele não encontra com ela até pelo menos o meio do segundo ato. E parece que tem uma coisa ali, tem uma força atraindo os dois, tem um vazio ali, tanto na vida dela quanto na dele, né? E quando acontece isso, é como se fosse finalmente, sabe? Você começa a torcer pra eles, até dar certo, né? Porque realmente tem uma atração muito boa. Vai muito do fato também, na minha opinião, de que o Keanu Reeves é um péssimo ator nesse filme, ele tá muito mal nesse filme. Eu ia falar isso agora. E assim, todas as cenas dele com ela e dele com o Drácula, só né, fazem... Nossa, o Gary Oldman bota ele no bolso. No bolso, pois é, então fazem você, sai da frente, aí deixa ele namorar essa mulher logo. Esquece o Keanu Reeves, torce pros dois, óbvio. O Keanu Reeves tá tentando acertar o sotaque inglês até hoje. Eu quero falar depois de uma parada do Keanu Reeves também, que eu pesquisei aqui. Mas Renatão, você, Gary Oldman como Drácula, o que você achou dele?
Eu acho que ele funciona porque todos os maneirismos que a gente depois foi ficar mais acostumado do Gary Oldman, todo aquele exagero dele, os gritos que a gente adora, tudo aquilo encaixa o personagem. Ao mesmo tempo, ele consegue apresentar de forma contida. Ele é um cara muito explosivo e ali ele trabalha essa explosão dele de uma maneira mais concisa. Tudo muito trabalhado na questão corporal, quando o Maguinho mesmo comentou nos dois momentos, quando ele é velho ou é novo, a questão da movimentação dele, o jeito que ele se move, que ele posiciona as mãos, e depois, quando ele volta a ficar jovem, que ele trabalha mais o lado charmoso. Ele tem toda essa nuance, né? Essa divisão, né? Essa nuance. Quando ele é velho, ele trabalha mais a sensação do perigo. Você tem a presença dele, cara, ele pode fazer qualquer coisa a qualquer momento. Alguma coisa ele vai apontar ali agora. Então ele dá essa sensação de perigo constante. E quando ele tá jovem, ele dá aquela sensação de perigo constante, mas devido ao charme que ele apresenta. Tudo isso também graças à composição do visual, seja dele velho, né, com aquele cabelo grande pra caralho, aquela roupa vermelha, ou depois ele jovem com óculos que ficou clássico, o cabelinho, a cartolinha. É um visual gótico perfeito, que combinou muito com Gary Oldman. Tanto a figura dele velho quanto a figura dele nova são figuras icônicas pro Drácula. É engraçado você falar isso porque até hoje, em festas de Halloween ou fantasia, você ainda vê pessoas com aquele visual do Drácula, né? Com o óculosinho redondo e a cartola. É icônico. É extremamente. A galera gótica que invade cemitério de noite pra fazer ritual e acender vela, vai tudo vestido assim. Vai tudo assim. Ô, Renatão, só uma pergunta rapidinho. Pra você, esse foi o último grande filme do Coppola? Não, cara, eu não vou falar, eu não lembro. Eu não lembro depois o que mais ele fez. Olha, ele fez o Jack, ele fez. Antes de entrar naquela fase negra dele, ele fez o Jack. Eu gosto do Jack. Ele fez O Homem que Fazia Chover, e aí depois é aquela fase negra, né? Pra mim foi o último grande filme do Coppola. Quer dizer, o último filme que a gente ainda vê a genialidade do Coppola. Não, tô falando que sim, aí eu concordo. É porque o Jack conversa muito comigo. Porque eu vi o Jack quando eu era criança, o Robbie Williams era Deus pra mim naquela época. Então, pra mim, aquele filme da conversa de uma forma muito especial. E até hoje eu assisto aquele filme feliz. Mas eu concordo que não é o melhor trabalho, ainda mais o melhor trabalho técnico do Coppola. Mas olha só, ele não teve vida fácil, não. Até porque, ao contrário do que muita gente pensa, esse filme não é da Universal. Esse filme foi feito pela Paramount. E eles não poderiam usar o nome, por exemplo, um dos detalhes, eles não poderiam usar só o nome Drácula. Tinha que ter Drácula mais alguma coisa, né? Porque o nome Drácula pertence à Universal. Muita gente ainda acha que faz parte daquele universo dos monstros e tal. Não tem nada a ver, apesar de homenagear alguns, né? Mas eu falei que ele ia falar do Keanu Reeves. Anos depois, ele falou que ele criticou a decisão dele de escolher o Keanu Reeves, que foi mais ou menos que forçado pelo estúdio, tá? Pra viver o Jonathan Harker. Ele queria o Johnny Depp pra viver o personagem. Johnny Depp já tinha um histórico com a Winona Ryder em filmes do Tim Burton. O estúdio não concordou muito, preferiu o Keanu Reeves, que era mais novo, era um astro em ascensão e tal, e ele concordou. Né? Ele concordou. O Keanu Reeves, anos depois também, disse publicamente que ele não ficou feliz com a atuação dele no filme, e ele culpou a exaustão de filmes que ele vinha fazendo em sequência na época e tal. Entre as escolhas forçadas pelo estúdio também, o Coppola queria o Liam Neeson pra viver Van Helsing. A escolha inicial dele era o Liam Neeson. Porra, não sei o que seria mais foda. Pois é. Boa pergunta. Manter o Hopkins ou botar o Liam Neeson? O estúdio convenceu ele a entrevistar o Anthony Hopkins depois que o Anthony Hopkins ganhou o Oscar pelo Silêncio dos Inocentes, que é de um ano antes, em 1991. Ele tava ali na crista, né, Marcelinho? Pois é. Eu confesso que uma das melhores coisas do filme pra mim é o Anthony Hopkins. Aliás, eu acho que a dualidade dos dois... Pena que os dois não têm muitas cenas tão juntos assim, mas eu acho o Anthony Hopkins extremamente interessante nesse filme. Eu queria que vocês falassem um pouco o que vocês acham dele, que é o outro lado, né, da moeda. E ele entra no filme com quase 1 hora de filme e todas as cenas eu acho que ele puxa pra ele, né, de uma forma interessante. É o Van Helsing definitivo pra mim. É o seu Van Helsing definitivo também. Ou você gosta do Hugh Jackman também? Não faz isso comigo, pelo amor de Deus. Não, ele interpreta, cara, Van Helsing de uma forma excêntrica, médico, filósofo, estudioso de artes obscuras. E eu acho que ele confere uma dignidade que eu acho que é necessária, porque o personagem, ele é muito difícil, cara, sabe? Que é um personagem que ele meio que
flutua ali num paladino satírico, sabe? Na luta contra as trevas, sabe? Então acho que assim, ele tem que ser muito crível para que ele não caia no descrédito pra gente, público que tá vendo, entendeu? Porque ele consegue ser até um pouco alívio cômico às vezes, sabe? É um personagem que assim, que abraça o filme e quando ele entra, ele chama o jogo pra ele, entendeu? Aí é que eu fico curioso de ver o Liam Neeson fazendo as cenas cômicas desse filme. Eu acho que ele é capaz, mas eu ficaria curioso de como seria. É porque hoje a gente fica mais curioso porque o Liam Neeson virou esse velho brucutu, né? E depois de senhor de idade, ele virou um brucutu. Eu achei um absurdo a atuação dele, cara. O Anthony Hopkins, ele muda o filme completamente. Os atos estão muito bem marcados. As viradas no roteiro, as viradas do filme, por personagens e por situações que movimentam totalmente a história e mudam totalmente a história. A entrada do Van Helsing muda o filme. O Anthony Hopkins consegue se destacar em todas as cenas que ele tá. A cena dele com a Winona Ryder no final, quando ela tenta seduzir ele e as noivas de Drácula estão lá querendo atacar eles, e você vê toda aquela intensidade dele em expulsar elas. Aquilo ali é incrível. Pra mim, uma escolha acertada. Agora eu fiquei sabendo do Liam Neeson, fiquei curioso, mas ainda assim o Anthony Hopkins é o Van Helsing definitivo. Só ficaria ali pra mim com o Van Helsing do Mel Brooks no Drácula Morto Mais Feliz, 95, que também Que é uma paródia desse filme. É uma paródia desse filme. Verdade. Porque em questão de filmes sérios, o Anthony Hopkins pra mim é o único Van Helsing. Pois é, minha cena favorita do filme que eu ia falar é exatamente a cena dele, porque o filme vem muito sério, vem muito pesado e tal, e tem um momento no filme, quer dizer, quando ele entra no filme, como você falou, mudou, mas tem uma cena que eu acho extraordinária, a cena onde a gente tá no enterro da Lucy e tal, tá todo mundo chorando e tal, e ele chega e ele fala assim, então, depois eu tenho que entrar lá na cripta dela. E ele fala pro ajudante dele, né, o Jack Seward. O cara fala assim, mas você vai fazer uma autópsia na Lucy? Pô, todo mundo ama a Lucy, você vai fazer uma autópsia? Não, eu só queria cortar a cabeça dela e enfiar uma estaca no coração dela. Só isso. Entendeu? Não, e depois tem aquela cena deles estão no restaurante, ele jantando, né? Com a Nina e o Henry, e o Jonathan, e é a mesma coisa. É a mesma coisa. A Lucy tá em paz? Ele, não, tá, a gente enfiou uma estaca no coração dela, depois cortou a cabeça e agora ela encontrou a paz. Então, isso reflete muito o que o Maguinho tava falando, de que é o equilíbrio do ator, né? Ele poderia virar uma coisa caricata, ele poderia virar uma coisa fora do filme, completamente fora do filme. Mas ele, por ser um médico, por ser um estudioso, né? Ele às vezes não tem essa dialética com as pessoas, ele não sabe lidar com as pessoas, né? Assim como o Drácula, eles têm esse paralelo, né? Eles não são pessoas muito humanas de lidar com a sociedade. Deixa eu te perguntar, cara, você não acha que tem um dedo do Coppola na escolha da composição dele pro personagem? Porque se ele fosse para um caminho mais caricato, o filme até poderia ficar um pouco mais destoado, porque se você parar pra ver, o Drácula tem uma certa caricatura ali. Bastante. E você botar os dois extremos, sendo personagens puxando pro caricato... Olha, eu vou te responder isso. Destoar um pouco. Eu acho que a melhor resposta pra isso, é o equilíbrio perfeito do Coppola, eu acho que nem nesses dois personagens, é no personagem do Renfield. A maneira que esse personagem foi retratado, até no Penny Dreadful também, eu acho que ficou caricato. Eu acho que caiu pro absurdo. Ele é um personagem absurdo. É um personagem, eu acho muito difícil, porque ele é absolutamente diferente de todos os outros personagens do filme, do livro, enfim. E nesse filme ele me convence. Apesar de toda aquela loucura e tal, ele é um personagem equilibrado. Nesse filme ele funciona pra mim. Nos outros filmes eu acho que ele passa do nível, assim, sabe? Sim. Você vê que é bem um dedo do Coppola nos atores, né? Pois é, exatamente. Uma atuação muito, muito boa também, que eu acho que a gente não pode deixar de passar, que é da Sadie Frost, que faz a Mina. É fantástica, cara. Não, né? a Lucy. Acho que a Lucy, a Mina é o Winona Ryder. Claro. A Sadie faz a Lucy. É uma personagem muito... A sequência dela com aquele vestidão vermelho, correndo e sendo, né, sucumbida pelo Drácula em forma de lobo, é fantástica. E toda a questão da sedução dela, né? Depois de morte. Sim, claro. Ô, Maguinho, eu queria saber como é que você ia terminar a sua frase. Toda a sequência dela, correndo com aquele vestidão vermelho, assim, aí parou sendo sucumbida pelo Drácula. Sendo carcada pelo Drácula lobisomem. Eu fiquei sem palavras, mas enfim. Ô Maguinho, deixa só aproveitando que você tá falando da Lucy, a cena da criança chorando nos braços dela quando ela tá descendo a escada e tal. Hoje em dia aquilo não podia ser feito, cara. Não podia, ela joga no chão. Você concorda que esse tipo de cena não dá pra fazer hoje, cara? Verdade, claro. Olha, metade do cinema levanta e vai embora, cara.
Mas vai, vamos lá. Sua cena favorita? Então, eu separei 3 cenas. Uma é toda a sequência de abertura que a gente falou, é linda, exuberante, trágica, né? A renúncia a Deus por um amor perdido, é fantástica. Essa cena que eu acabei de falar, que é da Lucy correndo, né? Hipnotizada e tal, que é uma cena fantástica também, que dá todo o tom de erotismo, o perigo que a personagem encontra e tal. E eu acho que a clássica cena, acho que a única cena interessante do Keanu Reeves, que não é nem ele que é protagonista, que é com as 3 vampiras, né? Que é aterrorizante também, é linda, é erótica, e tem a Mônica Bellucci, né, cara? Bem feita demais, né? Então essas 3 cenas pra mim são muito... E tem uma cena também que eu acho muito importante, que é a cena que eles estão jantando em Londres, o Drácula tá tomando um absinto com ela, com a mina, e ela começa a meio que delirar, uma cena com várias imagens sobrepostas. É muito bonita a cena também. Renatão? Eu tenho uma cena que eu separei, que eu acho que é a que eu mais gostei, e pra mim é que representa bem a essência do filme, que é o momento que o Drácula vai até a mina e ele consegue morder ela. É o momento que ela reconhece ele como Vlad, ela meio que lembra, né, e faz as associações e vê o quanto ela esperou por ele, o quanto ele era o amor da vida dela, e você vê de verdade o que ele fazia por ela. E tanto que no momento que ele finalmente morde ela para dar a vida eterna e tudo mais que ele tanto prometia, ele hesita, porque ele não quer isso para ela. Ele não quer o fardo dela viver nas sombras e se tornar uma criatura da noite, mas ao mesmo tempo é a escolha dela. E ela não escolhe só ir do lado dele, ela quer ser salva. Ela quer que ele tire esse vazio que ela sente da vida dela. Seja como for. Então, para mim, ali representa toda a questão da jornada dos dois, da relação dos dois, como que eu falei que para mim é o grande questão do filme. Então, é uma cena linda, a maneira que ele hesita e ela fala, não, eu preciso que você me salve dessa morte. E ela começa a sugar o sangue dele, e ele entra em êxtase. E daí já segue com uma sequência irada, que eles entram armados, e ele tá uma criatura monstruosa. Então, pra mim, essa é a melhor cena do filme. Muito bem, bela exemplo. Tem uma frase também fantástica, um pouco antes, Renato, que ele fala, que eu até anotei quando eu vi, que fala assim, eu viajei oceanos de tempos para te encontrar. Né? É uma frase belíssima. Aliás, ele tem uma outra frase também que ele fala, temos muito que aprender com as criaturas. A gente pode fazer um livro de pick-up lines do Drácula. Total, porque realmente nós estamos night. aqui falando até hoje, né, gerações e gerações passam e a gente ainda admira esses seres das trevas, esses serial killers, esses assassinos, enfim. É muito interessante esse nosso fascínio por os Dráculas por aí. Então, vamos chegar à nossa conclusão, né? 25 anos depois, é o filme definitivo. Por que esse filme é tão único? Por que Drácula de Bram Stoker merece ser considerado um clássico moderno, segundo o Ratoscast? Maguinho. Bom, como eu falei, eu revendo ele, já tinha gostado a primeira vez que eu vi, há anos atrás. Eu acho que é uma das grandes obras do cinema moderno, sabe? Eu acho que a versão, na minha opinião, a versão definitiva até o momento, né? Acho que dificilmente algo vai ser tão levado a sério como o Coppola levou. Esse filme vale muito a pena ser visto tem vários pontos altos, além do que a gente falou. O figurino é fantástico, o cenário, a trilha sonora é muito bem encaixada. Sim, a direção de arte é espetacular, a fotografia, a maquiagem, a edição, as frases. Então, assim, é um filme obrigatório do gênero e com certeza carimbado como clássico moderno pelo Ratoscast. Renatão? Ele pode ser considerado clássico moderno porque 25 anos depois ele ainda consegue se sustentar com qualidade. Ele ainda é uma obra que você vai ver e rever e vai sempre tirar coisas novas dela e vai sempre ficar até embasbacado com a qualidade que ele foi feito, especialmente para a época. É um filme que não usava de efeitos visuais, efeitos de tecnologia, tudo feito com técnicas de filmagem, de câmera e efeitos práticos, então poderia ficar muito datado e não ficou nem um pouco. Tem um roteiro incrível, uma arte incrível. O Maguinho falou uma questão que, não sei como a gente demorou tanto tempo para levantar, que é a trilha sonora desse filme, que é brilhante.
Eu não O vou início, me. né? Renato, Nossa, cara, aquela do Início. início é absurda. Eu não vou me atrever aqui em falar o nome É do verdade. compositor, porque é impossível. Eu não Impossível. consigo pronunciar o nome dele. Mas ele consegue passar nesse teste do tempo. Ele tem um impacto importantíssimo no cinema, nos filmes de vampiro, na cultura pop em geral. Então ele é importante. Eu não sei se ele é o filme definitivo de vampiro, mas ele é o filme definitivo de Drácula. Eu acho que tem filmes de vampiros que pra mim são um pouco melhores em algumas questões, mas é mais interessante ao meu ver, mas como filme exato, como o personagem Drácula, a maneira que ele é retratado, mostrando toda a questão da ameaça e o romantismo que compõe essa criatura das trevas, que é o vampiro, eu acho que é perfeito. Muito bem, eu concordo demais com o que você falou, esse detalhe que você falou, dos efeitos práticos. Eu acho que a questão toda dele ter feito o efeito, a maioria dos efeitos na câmera mesmo. Tem uma cena nesse filme que tem ele tá lendo um diário e tal, e aí você vê um trem passando lá no fundo e tal. Essa cena, ela parece que foi montada, né? Hoje em dia seria feito num chroma key, enfim, mas não, eles fizeram um trem mesmo, passando ali, um trem em miniatura, e um livro gigante, e tudo tá ali na câmera, tudo foi feito diretamente. Foram pouquíssimos efeitos de pós, quase nenhum. Isso eu acho que só acrescentou ao filme se tornar um filme atemporal, na minha opinião. Então, essa maneira simples e direta, que homenageia muito os filmes de vampiro que a gente já tinha visto antes, isso é que eu acho que enriqueceu o filme. Porque se você colocasse aqueles efeitos do jeito que poderiam ser feitos na época, talvez ficasse caricato. Sim. Você pode ver esse filme hoje e vão ter pouquíssimas coisas que você vai implicar, sinceramente. Ele influenciou diversos filmes na época, acho que o Maguinho vai lembrar disso, diversos filmes que eu gosto, que, por exemplo, Frankenstein, de Mary Shelley, que foi de 2 anos depois, que é do Kenneth Branagh, eu acho muito bom, foi um filme massacrado na época, mas eu gosto demais. O Entrevista com o Vampiro, também é de 94, esse pra mim foi o último grande filme do Coppola, então é difícil você ver o Coppola hoje em dia, né, eu acho muito complicado, e eu acho muito legal essa questão toda dele, do que a gente falou do elenco, o elenco do filme funciona, apesar de ter atores que estão completamente fora do filme, mas a questão toda de ele ter trabalhado os atores como se fosse uma peça de teatro, a maneira que ele aproximou o elenco e as brincadeiras que ele fez, os improvisos, a mudança do roteiro, toda aquela liberdade que a gente já viu, né? Eu e o Maguinho, a gente já trabalhou em curta, o Renatão também. Então, a maneira que ele leva os atores eu acho muito legal, isso reflete muito bem no filme. É um filme de muitos gêneros, muito atemporal e, como a gente falou, música, arte, direção de arte, fotografia, tudo funcionando muito bem. Tudo que um clássico precisa, esse filme tem. E tudo funciona de maneira perfeita. Então, definitivamente, é um clássico moderno do cinema, certo? Com certeza, acho que nada acho. Muito bem, queria agradecer demais a presença. Eu vou começar com o Maguinho, porque o Maguinho trouxe esse tema pra gente, como eu falei. Eu não perguntei pra ele, vou perguntar agora. Maguinho, por que Drácula de Bram Stoker, dentre tantos outros filmes que a gente já tem falado para trazer para os clássicos modernos. E eu queria muito agradecer a sua presença e queria que você deixasse seus contatos também. Bom, então, eu que agradeço participar desse quadro, que assim, falar de filme bom é fácil, né? Fica muito mais fácil quando o filme é bom, né? Eu acho que esse quadro Clássicos Modernos é fantástico. E como eu adoro filmes de terror, quando a gente lançou esse quadro, eu falei, cara, a gente tem que falar sobre o Drácula de Bram Stoker, porque é um filme atemporal, é um clássico, entendeu? 92, não é tão velho assim, mas é um filme que ultrapassou as barreiras do tempo. Você vê ele hoje, você consegue, né, ser transmitido toda a essência que o filme quer passar, entendeu? Então acho que basicamente é isso. Então, assim, galera, foi fantástico falar sobre esse filme. Caso todo mundo queira bater um papo comigo nas minhas redes sociais, no Facebook, Marcelo Perello, nas redes sociais do Bar Calabouço, também estou no Rota Cult, com várias críticas lá, podem me procurar. E é isso aí, galera. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Muito bem, só lembrando também, Maguinho, que o filme está disponível na Netflix. Você não precisa ir na locadora pegar, até porque não tem mais. Verdade. Aí, então, ele tá lá facilzinho lá na Netflix pra você rever ou ver. Que também o legal desse quadro é isso, né? As pessoas escutam a gente e falam assim, pô, quero ver esse filme de novo. Ou, pô, nunca vi, sim, preciso vê-lo. Netflix. Precisa nem rebobinar o filme depois, né? Nem precisa, cara. Não precisa. E pagar multa se não fizer. Tinha multa, né, Renan? E eu ia falar, tinha multa se você entregasse ele. Muito bem. Renatão, queria muito agradecer a sua presença também. Você viu o filme minutos antes do cast. Fico feliz que você tenha visto, revisto e gostado também. Por favor, deixe seus contatos também.
Cara, imagina, gravar esse especial aqui do Clássicos Modernos é sempre um prazer, porque é sempre legal a gente poder ter essa oportunidade de revisitar alguns filmes que a gente não vê há muito tempo, ou filmes que a gente está sempre revendo e não tem oportunidade de vir aqui falar no cast, então é uma brecha legal. E até para quem está ouvindo, quem quiser deixar uma dica aqui de Clássico Moderno, deixa aí nos comentários do Facebook, no YouTube. Muito bem lembrado. Que a gente pode, quem sabe, no próximo capítulo fazer a dica de vocês. E quem quiser me procurar, eu tô nas redes sociais, Facebook e Instagram, @RenaMaciel com 2 L's no final. E também tô lá no site Rota Cult, sempre escrevendo críticas e dicas de cinema. Então fica ligado lá. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Muito bem. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês dois. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcpreste. Inclusive o Drácula de Bram Stoker também está lá. Ratoscast mais uma vez agradece sua companhia. Um abraço. E que as criaturas das sombras te acompanhem. Amém.